Antecedentes do aluno? A professora é minha ex-namorada. Ela ajustou os óculos. Sua sobrinha? Tomei um gole de chá, filha. Exagero. Você tem 23 anos. Sua filha tem 17? O que você é? Sorri sem graça. Minha esposa tem 53 anos. Qual o problema de ter uma filha de 17? Por que você está tão chato? A professora Shen ainda tem sentimentos por mim. Ela bateu na mesa com raiva, o rosto preto como fundo de panela. Acabei de me formar na faculdade. Perdi o namoro e o emprego. Meu pai ficou gravemente doente e precisava de dinheiro urgente, sem saída. Saí, e logo uma senhora me procurou. Estou doente, não vou viver muito. Quer alguém para fazer companhia à criança, pode ser tio ou irmão mais velho. Tudo bem, sem problemas. Posso interpretar qualquer papel. A senhora era muito sincera. No dia seguinte partiu. Não assinamos nenhum documento, nem casamos, mas no testamento estava escrito em preto e branco. Quando Liu Xiaoyan entrar na universidade, dará 5 bilhões a Reqian. Naqueles 5 segundos, pensei em todas as coisas tristes da minha vida para não rir na hora do funeral. À noite, deitado feliz na mansão da meia encosta, planejava como gastar os 5 bilhões, quando ouvi um estrondo e minha bagagem foi jogada para fora do portão. Descobri que minha bagagem estava pegando fogo. O que você está fazendo? Olhei para a jovem de vestido. Fiquei furioso. Ela baixou os olhos, me encarou diretamente, e um sorriso se formou no canto da boca. Vai embora numa boa agora? Sem tempo para discutir com ela, corri desesperado para salvar minha bagagem. No fim, a bagagem queimou toda, e até um tufo do meu cabelo foi queimado. Corri até o quarto dela e bati na porta. Quem é? Seu pai. No segundo seguinte, a porta se abriu. Ela estava só com uma toalha. De onde eu tirei um pai? Ou você, tio, anda vendo muitos vídeos. Tem algum fetiche estranho? Fiquei tão irritado que o fígado doía. Liu Xiaoyan. Tenha respeito. Sou o seu responsável. Respeito. Você invade meu quarto de madrugada, e eu ainda estava tomando banho, e ainda fala em respeito? Fiquei sem palavras. Tio? Muito velho, não consigo engolir. Pode ir, já foi respeitoso bastante. A porta bateu na minha cara. Não disseram que Liu Xiaoyan era só uma criança? Como uma garota de 17 anos é tão precoce? 1,65 m. Uma boca que nunca perde uma discussão, me faz explodir em minutos. Pensei a noite toda. Sem entender como uma criança de 17 anos conseguiu me pisar. Só pode ser que minha abordagem esteja errada. No dia seguinte, decidi usar amor e carinho para domar o demônio, e acordei cedo para fazer o café da manhã. 1 hora depois, bati na porta dela. Liu Xiaoyan, sai para tomar café. Abaixei a voz, extremamente gentil. A porta se abriu. Ela estava com o cabelo bagunçado, me olhando com total impaciência. O que você quer de manhã cedo? A voz dela estava rouca, claramente recém-acordada. O tio fez café da manhã. Depois de se lavar vem comer, e depois te levo para a escola. Forcei um grande sorriso. Não vou comer. Ela se virou e entrou no quarto, ignorando-me. Não vai comer? Criança precisa crescer. Como pode não comer? O tio está te dizendo, seu corpo está ótimo, não precisa fazer dieta, de verdade. Fui falando enquanto a seguia para dentro. Que chato. O tio fala isso para o seu bem. Quer ver mais? A voz dela era sarcástica, os olhos escuros me encarando. Eu, vou ver se o leite já esquentou. Levei um susto, me virei e saí correndo do quarto. Levei o leite para fora e esperei por ela na sala de jantar. 10 minutos depois, ela desceu as escadas, me deu uma olhada e seguiu direto para a porta, claramente sem intenção de vir comer. Liu Xiaoyan, fiz café da manhã, não vai comer? Por que eu teria que comer? Ela me perguntou de volta. Acordei às 5 da manhã para fazer. Você não acha que isso é falta de educação? Quem mandou você fazer? Ela não recuou. Sua mãe te confiou a mim, então tenho que cuidar de você. Quem reconheceu isso? Ela não perdeu mais tempo comigo, pisou nos saltos e chutou a porta. Vai viver com quem concordou. Quer que eu reconheça? Sonha. O som do chute na porta mostrou a raiva dela. Inacreditável. Fiquei parado, explodindo de raiva. Ela ia sair, mas lembrou de algo. Voltou, pegou o café que eu tinha feito e jogou para o Golden Retriever do lado de fora. Quer tanto ser pai? Ela me jogou um olhar de desprezo, e eu nem tive tempo de explodir. Ela me olhou friamente, entrou no carro e foi embora, me deixando parado no mesmo lugar. Fiquei tão frustrado que quase explodi.
Senti a incompatibilidade total entre eu e Liu Xiaoyan, e isso me deixava com muita dor de cabeça. Num segundo, ela puxou o zíper perfeitamente, no segundo seguinte. 5 bilhões eu ainda podia suportar. Comecei a comprar montes de livros sobre criação de filhos online. Depois de ler o dia todo, meu ânimo reacendeu. O livro dizia que os sintomas atuais de Liu Xiaoyan se chamam Síndrome da Adolescência, ou seja, rebeldia. Eu não podia ir contra ela, precisava segui-la e depois orientá-la com paciência. À noite, liguei para o motorista e descobri que Liu Xiaoyan não foi para casa, mas sim para um bar. O que uma estudante do ensino médio está fazendo num bar? Tão perigoso! Quando cheguei ao bar, vários delinquentes juvenis estavam competindo para comprar bebida para ela. Uma garota sozinha na rua é realmente perigosa. Assim que ia resgatar aquela donzela indefesa, ouvi a amiga dela ao lado. Liu Xiaoyan, ouvi dizer que sua mãe arranjou um padrasto para você. Ele não é muito mais velho que você e é bonito. Tem foto? Eu também queria um. Você assiste filmes demais, né? Liu Xiaoyan encarou aquelas pessoas, e elas não ousaram falar mais. Pareciam ter muito medo dela. No segundo seguinte, ela levantou a cabeça e me viu. Cruzei o olhar com ela. Involuntariamente, vi surpresa e repulsa naquele olhar. Não conseguia desviar os olhos. Fiquei ali, envergonhado, sem saber se avançava ou recuava. No final, reuni coragem e fui até lá. Nesse momento, a amiga dela me viu, cheia de curiosidade. Liu Xiaoyan, esse é seu padrasto? Um grupo começou a zoar. Eu me senti um pouco sem graça. Virei-me para olhar Liu Xiaoyan. Ela já tinha desviado o olhar, pegou um copo de bebida e deu um gole. O que você veio fazer aqui? Claro que vim preocupado, para te levar para casa. Vai você sozinho. Ela me lançou um olhar frio e continuou bebendo. Tio, por que já vai embora? Fica para brincar. Que tio? O quê? É claramente um irmão mais velho. Isso. Irmão. O que você vai beber? Eu peço para você. Várias garotas me puxaram com entusiasmo, não me deixando ir. Sentar aqui não vai atrapalhar a diversão de vocês, né? Afinal, ainda havia uma diferença de geração entre nós. Claro que não. Irmão, senta do meu lado. A garota me puxou para perto dela. Levantei a cabeça e olhei para Liu Xiaoyan. Ela virou o copo, bebeu o último gole, e se virou para sair. Olhei para as costas de Liu Xiaoyan e soltei um suspiro. Ela estava irritada de novo. Parecia que ficava irritada sempre que me via. Ela foi ao banheiro. Irmão, primeiro diz o que você vai beber. Suco de melancia. O livro dizia que com crianças rebeldes você precisa se tornar amigo delas. Então me juntei a elas. No início fiquei um pouco tímido, mas depois de alguns minutos já estava me enturmando com elas. Na faculdade não tem aula de manhã e à noite? Também não tem provas. Enxuguei o suor. Claro que tem provas, mas são de livro aberto. É leve e divertido. Todos se esforcem para entrar na faculdade. Tem muitos caras bonitos na faculdade. Na faculdade não tem solteirões. E depois de formar, arranjar emprego é fácil? Fácil. Umas dezenas de empresas disputavam para me contratar, e eu nem fui. Essas pestinhas tinham tantas perguntas. Para incentivá-las a estudar, eu quase menti e enganei. Fiquei enroscado com as crianças por 1 hora, e também bebi por 1 hora. Liu Xiaoyan passou por ali, e nos viu rindo juntos. O rosto dela congelou. Ainda não vai embora. Ainda é cedo, né? Peguei o celular para ver as horas, mas minha cabeça estava zonza. Olhei por um tempão e não consegui ler nada direito. Liu Xiaoyan perdeu a paciência, veio direto e agarrou meu braço. E me puxou para fora da multidão. Quer ver como você está agora, padrasto? Ela disse com sarcasmo. Estou bonito. Minha cabeça tonta. Comecei a falar bobagens. Ele não respondeu. Estou feio. Espera eu arrumar minha franja. Minha franja está separada. Ele não disse nada, me largou e foi embora. Mas eu não consegui me equilibrar. E meu corpo tombou para o outro lado. Uma mão me segurou firmemente. Era ele, voltando. Liu Xiaoyan. Olhei para ele, bêbado. Ele me puxou para fora enquanto caminhava. Você está me apertando demais, dói. Ele me deu uma olhada. Trocou de mão, ajustou para uma posição mais confortável. Por que você não gosta de mim? Por que eu teria que gostar de você? Eu gosto bastante de você. Dei um arroto de cerveja. Colega. Ele me olhou sem dizer nada.
Olhe os seus colegas. Colega, ele olhou para mim e não disse nada. Olhe para o seu colega. Todos se dão bem comigo, até perguntaram sobre a faculdade. Eles ainda. Ele perdeu completamente a paciência. Ficou bravo de novo. Ele é muito agressivo. Calei a boca. 3 segundos depois, Liu Xiaoyan, eu quero. Se não calar a boca, juro que te deixo na rua. Fiquei com muito medo. Não ousei falar. E 1 minuto depois, vomitei. Vomitei no poste, no canteiro, na beira da lixeira, na roupa dele. Por todo lado. A cara de Liu Xiaoyan ficou mais escura do que nunca. Ele me apoiou na beira da estrada. Esperamos alguns minutos até o motorista chegar com o carro. Ele abriu a porta de trás e me empurrou para dentro. Sim, empurrou. Fiquei comovido? Não ousei. Não falei mais nada durante todo o caminho. Porque não podia falar. No meio do trajeto, meu celular tocou. Atendi meio grogue. Assim que ouvi a voz. Lembrei. Era minha ex-namorada, Shen Sixin. Terminamos. No telefone. Requian, que bobagem você está falando? Minha querida ex-namorada, vou desligar. Não vou falar mais. Estou ocupado. Você nem arrumou emprego. Ocupado com quê? Estou ocupado cuidando de criança. Nossa, fiquei quase sem juízo de raiva da minha ex. Já tinha quase curado a ressaca, mas não ousei encarar a situação. Apenas fingi de morto. Ressaca é terrível, sério. Nem fiz a barba ontem à noite. Lembrando da cena de ontem à noite, eu fui encontrar pessoas, mas acabei bêbado daquele jeito. E ainda despejei um monte de besteiras para Liu Xiaoyan, falando tudo errado, teimando até o fim. Naturalmente, ela ficou com essa atitude. Desisti de tudo. Fiquei acordado até tarde jogando. Só fui dormir às 3 da manhã. Acordei ao meio-dia naturalmente. Fui para o jardim dos fundos. Reguei as flores e plantas, alimentei gatos e cachorros, e quando fiquei entediado, comprei um carro. E quando o tédio apertou, dirigi um carro esportivo. A vida dos ricos é realmente monótona e tediosa. Se não fosse a Liu Xiaoyan ligar sempre para irmos juntos ao festival do meio do outono, quase pensei que a vida seria assim para sempre. Nesse tempo, eu e Liu Xiaoyan não nos encontramos. Foi uma trégua. À tarde, vesti um terno que parecia bem elegante e fui de carro buscar Liu Xiaoyan. A Ferrari parada na porta da escola chamava muita atenção. Todos ao redor cochichavam. É um tio bonitão. Nossa, de quem é o tio tão rico? Não é tio, é o padrasto. O da Liu Xiaoyan. Ouvi do meu pai. Sério? Claro que é sério. No dia seguinte ao casamento, a mãe dela morreu. Ele só queria o dinheiro. Que absurdo. Como ele tem coragem de buscar a Liu Xiaoyan? Coitada, virou piada. Que família complicada. Eu ouvi os comentários e meu sorriso foi desaparecendo. Peguei rapidamente um óculos escuro e coloquei. Esperei um tempão até ver Liu Xiaoyan. Cercada por garotos e garotas, ela saiu. Ela tem a pele bem clara e olhos grandes. Quando olha para mim, parece até carinhosa. Na minha época de colégio, uma garota assim seria o sonho de qualquer um. Não é à toa que tantos meninos a perseguem. Liu Xiaoyan, buzinei. Chamei o nome dela. Ela levantou a cabeça e me viu na hora, mas só parou por 1 segundo. Depois desviou o olhar e foi para o lado. Essa pirralha. Não podia buzinar de novo. Então só pude chamar baixinho. Liu Xiaoyan, sua avó mandou eu te levar para jantar. Não me chame assim. Ela me lançou um olhar. Olhei ao redor. Ela estava envergonhada. Se você entrar no carro, eu paro de chamar. Não vou. Se você não for, não acho o caminho. Use o GPS. Não sei. Ela finalmente parou. Me olhou com irritação. Você é muito chato. Tudo bem, eu admito. Mas ela entrou no carro. Isso já foi bom. Quer que eu coloque o cinto para você? Me virei para puxar o cinto dela. Meu rosto suplicante. Ela baixou os olhos e me encarou sem piscar. Fiquei arrepiado com o brilho gelado dos olhos dela. Recuei na hora. Melhor você mesma colocar. A casa da avó dela ficava nos arredores. Uma construção grega com campo de golfe. Por fora parecia comum, igual a um parque. Quando entrei, fiquei assustado. Essa casa tem poço de petróleo? Aqueles 2 leões na entrada. Não são de ouro, né? Num piscar de olhos, Liu Xiaoyan já estava na minha frente. Corri para alcançá-la. O que você acha? Ele suspirou e teve que esperar por mim. São de ouro. Você vai tentar arrancar um pedaço? Acabou de fazer a barba. Meus dentes não são bons, murmurei. Ele me ignorou. Liu Xiaoyan, chamei em voz baixa.
Tudo que tenho no corpo não soma mais de 100.000. Sinto que nem deveria estar aqui. Acho que você não deveria ter vindo, ele disse friamente. Acho que ele tem razão. Melhor você dizer que veio sozinho. De repente lembrei que hoje tem promoção no supermercado. Requian, ele olhou para mim, perdendo a paciência. Foi você que insistiu em vir. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Ele suspirou e me seguiu. Então se virou e me levou para dentro do pátio. O pátio estava cheio de gente, todos conhecidos. Eram os parentes da casa dele. Já os tinha visto antes, mas não me lembrava de todos. Quando ele chegou, um grupo estava tomando chá. Olharam para nós enquanto passávamos. Todos nos encararam ao mesmo tempo, com sorrisos no rosto, mas sorrisos falsos. Uma garotinha, agora com um padrasto. Morro de rir. Minha irmã também perdeu a cabeça. Como pôde se interessar por ele? Um caipira desses, ainda ousa competir com o Daben? O tal irmão mais velho, na verdade o amante da mãe de Liu Xiaoyan, me olhou com desprezo. Os jovens hoje em dia, sem se esforçar, só querem subir na vida. Com essa cara dele, dá para encontrar umas 100 na internet. O que tem de tão bonito? Imediatamente alguém concordou. Senti meu rosto queimar de vergonha. Fiquei com medo. Liu Xiaoyan baixou a cabeça e riu de mim. Do que eu tinha medo? Apertei os punhos. Sou 30 anos mais novo que ele. Além disso, foi sua avó que me mandou vir. Sentei ali. Enquanto falava, puxei Liu Xiaoyan e fui em direção à avó. Chegaram. A velha senhora me olhou com frieza, mas quando viu Liu Xiaoyan ao lado, seus olhos começaram a brilhar. Xiaoyan, vem sentar aqui perto da vovó. Não, Liu Xiaoyan não fez questão de ser educada. Sentou-se numa cadeira de vime bem longe. Eu, constrangido, terminei de cumprimentar e fui me sentar ao lado dela. No jantar, o assunto principal era se Liu Xiaoyan deveria ficar com a avó ou voltar para a casa própria. Só depois de ouvir a conversa por um tempo é que descobri. Liu Xiaoyan era filha da mãe com o secretário. Por causa disso, a esposa legítima se divorciou da mãe dele. O secretário depois foi para o exterior. Liu Xiaoyan foi criada fora de casa pela mãe. Quase nunca voltou à mansão antiga. Claro, grande parte disso era por medo de que ele voltasse para disputar a herança. Excluído por toda a família. A criança cresceu. No fim das contas é sangue da nossa família Liu. Uma hora tem que voltar às origens. Xiaoyan não é familiar a ninguém. Não é que tenhamos medo de ele se sentir desconfortável morando aqui. A discussão estava acalorada. O que você acha? Fica com a avó ou... A avó olhou para mim. Fala aí, seguindo você. Olhei para Liu Xiaoyan. Ela não olhou para mim, mas eu estava num desconforto total. Claro que fica com a avó. Eu sou um estranho aqui, vou seguir as ordens. Não fico com ninguém. Liu Xiaoyan soltou a frase com leveza. Todos ficaram boquiabertos. Você é menor de idade. A avó parecia preocupada. Alguns são de maior, mas nem por isso tem juízo. De repente, ele olhou para mim. Olhou para quê? Não pode. Você ainda é nova. Precisa de alguém para cuidar. A avó decide por você. Você se muda amanhã. Eu vou com ele. Ele me encarou. A senhora não gastou uma fortuna? Arrumou um padrasto para mim? Não posso deixar ele levar vantagem. Essa garotinha com certeza tem algo contra mim. Agora todo mundo estava olhando para mim. Vovó de Xiaoyan, eu juro que vou cuidar muito bem de Liu Xiaoyan. Tive que me levantar e declarar lealdade. Esse resultado decepcionou a avó, mas deixou os outros muito felizes. Sua mãe deixou uma filial da empresa para você. Quando você se formar na faculdade, transfiro as ações. A avó suspirou. Essa empresa dá tanto lucro. Vovó, você está maluca? Dar uma empresa a uma criança. Ele vai aguentar. Os outros estavam preocupados. Não quero. Liu Xiaoyan recusou de imediato. Essa criança pode administrar uma grande empresa? Ele diz que não quer e pronto. Beneficiar aqueles parentes? Eles riram abertamente, com um sorriso de orelha a orelha. Como assim não querer? Eu me levantei. Liu Xiaoyan ergueu a cabeça, confusa, olhando para mim. Vovó. Na época, a mãe dele disse que eu deveria cuidar dele até ele entrar na faculdade. Ele é menor de idade, as decisões que ele toma não contam. Mesmo assim, temos que esperar até ele terminar a faculdade. Eu não sou qualquer um, tenho nome, me chamo Requian. Não quis ficar por baixo, só olhei para ele. Quem é que te conhece? O que você está fazendo aqui? Pulando? Apareceu um parente. Pensa que vou me intimidar por estar em menor número? Eu conheço. Liu Xiaoyan, sentada ao lado, soltou uma frase fria.
lá do outro lado ficaram sem palavras. Avó, acho que deveríamos respeitar. O que a senhora acha? Isso diz respeito ao dinheiro da Liu Xiaoyan. Não vou recuar. O clima ficou extremamente estranho. A senhora tem razão, então vamos esperar a Xiaoyan se formar na faculdade, para ela mesma decidir. A avó bateu o martelo. O jantar depois disso foi tenso para mim. Pisando em ovos, afinal agora eu era o inimigo número 1 da família. No caminho de volta, Liu Xiaoyan ainda estava brava comigo. Por que você resolveu por mim? Eu disse que você é menor de idade. Isso não é da sua conta. Por que ele é tão teimoso? Liu Xiaoyan, você ainda é nova. Não sabe como é difícil encontrar emprego. Como é difícil ganhar dinheiro. Sabe o que significa uma empresa? Tentei convencê-la. O que significa? Significa que o resto da sua vida você não precisa trabalhar. Esse dinheiro, mesmo gastando por 3 gerações, ainda sobra. Essas coisas são o que muitos sonham e não conseguem. Você é mesmo uma princesinha nascida com colher de prata. Não entende as dificuldades do mundo. Hekian, você é igual à minha mãe. Ele soltou de repente. Claramente de mau humor, hã? Eu me pareço com sua mãe? Não é possível. Talvez há 3 gerações sejamos parentes de verdade. Ele me olhou com calma. Só vê dinheiro, quer se dar bem com qualquer um, só pensa no próprio prazer momentâneo, ignorando a vida dos outros. Fiquei sem resposta, entendi onde ele estava bravo. Respirei fundo, sem saber como consolar essa adolescente. Não se pode dizer assim. Eu fiz uma pausa. Sua vida está em suas próprias mãos. Você não ouviu eles me chamarem de bastardo? De que adianta me bajular? Ignore o que eles dizem. O que você quiser. Vá atrás. Se não conseguir, não tenho eu aqui? Com certeza estou do seu lado. Dei a ele um olhar firme. Não é que ele não queira sua empresa. É que ele não suporta ser xingado e ainda assim disputar a herança. Só de ter você. Ele deu uma risada fria. Como assim? Você pretende me sustentar a vida toda? Vida toda? Calculei os poucos números da minha conta bancária. Como assim? Não posso. Meus lábios tremeram. Ele me deu um olhar frio. Pelo amor de Deus, estou em Shanghai? Depois desse episódio, nossa relação melhorou um bocadinho. Ele não me reconhece, não aceita minha autoridade. Eu continuo fazendo do meu jeito. Mas ele não jogava mais fora o café da manhã que eu preparava. Já considero um progresso. Cumprindo meu dever como seu responsável, geralmente não me meto no que ele faz, mas quando ele vai ao bar à noite, tenho que ir junto, para garantir a segurança dele. No começo ele sentia nojo. Depois se tornou indiferente. Normalmente ele ficava com os garotos, bebendo sem graça. Enquanto eu ficava com as colegas de classe dele, jogando buraco e videogame. Acabei virando amiga delas. À noite, estava jogando buraco e vi ele pedindo mais bebida. Que tal trocar por outra coisa? Perguntei, tentando. Trocar por quê? Ele me encarou. Leite ou algo assim. Senti que os outros estavam me olhando estranho. Expliquei. Vocês ainda são jovens. Não bebam tanto. Beber leite ajuda a crescer mais. Liu Xiaoyan, seu pai mandou você beber leite no bar? Alguém provocou, caindo na gargalhada. Tem tanta graça assim? Liu Xiaoyan se levantou e encarou aqueles caras. Eles não ousaram exagerar. Ele me olhou com uma expressão de quem está irritado mas ao mesmo tempo achando graça. Inacreditável. Virou-se e foi ao banheiro. Ele ficou chateado de novo. Irmão Wu? Meu celular recebeu uma mensagem do meu amigo. Ele voltou. Essa mensagem sem nome, no entanto, fez meu coração se agitar. Peguei o telefone. Fui lá fora ligar para Zouil. Quando? Ouvi dizer que voltou há 3 meses. Ele não te contatou? Não. Pensei por uns segundos. Talvez uma vez, aquela vez que bebi demais. No carro recebi uma ligação da Shen Sixin, foi bem vergonhoso. Ele voltou com o melhor aluno. E ainda avisa todo mundo sobre a reunião de ex-alunos. Ah, é? Terminamos há 1 ano. Ao ouvir essa notícia, ainda sinto um aperto no coração. Você realmente não vai fazer as pazes com ele? Reconciliar o quê? Quando terminamos, ele disse que nossos horizontes são diferentes. Agora ele é um repatriado. E daí? Você agora é um genro de família rica. Só quando mencionam dinheiro é que meu humor melhora um pouco. Shen Sixin é minha vizinha, eu gosto dela desde pequeno. Ela deveria gostar de mim também, se não por quê? Quando declarei meu amor no 2º ano da faculdade, ela não recusou, mas namoramos menos de 6 meses, e ela foi estudar no exterior. Eu implorei para ela não ir. Ela me perguntou, Hekian, você não tem uma vida própria?
Você não pode viver sem mim. Esperei 2 anos por ela, mas só recebi uma foto feliz dela com um aluno brilhante. Rekian, você não está comigo, não pode exigir que eu não tenha amigos do sexo oposto. Eu a impedi de ter amigos homens? O aluno brilhante gostava dela, a universidade inteira sabia. Ela não sabia? Será que não entendia, ou não queria abrir mão daquela ambiguidade? Então, no último ano, terminei com ela. Ela não tentou me segurar, e nós dois nos separamos. Você vai à reunião de ex-alunos? Zouil me perguntou. Vou sim, sempre tenho que dar sorte à minha ex-namorada. Eles voltaram e já marcaram a reunião, não é só para que eu vá? Eu também sou homem, mano. Desliguei o telefone, descontando minha raiva nas plantas. O vento da noite fez meus olhos arderem. Essas flores te ofenderam? Uma voz veio de cima. Levantei a cabeça e vi Liu Xiaoyan. Olhei para ela surpreso. Você estava escutando. Precisava. Ela retrucou. Isso é assunto de adulto. Criança não se mete. Ela rebateu. Você só é alguns anos mais velho que eu. Não fale comigo como se fosse um ancião. Quanto a QI, quem é melhor? Você sabe muito bem. Eu não tinha ficado irritado com minha ex, mas ela sempre conseguia me deixar furioso. Depois de dizer isso, ela não ligou mais para mim, saiu com elegância e voltou para o seu lugar. Liu Xiaoyan sentou-se preguiçosamente, sem falar nem beber, apenas me encarando indolentemente. Isso fez com que tentar pedir o WeChat de alguma garota fosse furtivo. Colega, posso adicionar você? Claro, eu adiciono você. A garota ia pegar o celular, quando de repente a cadeira levou um chute. Liu Xiaoyan, o que você está fazendo? Com o que você vai adicionar? Com o seu relógio de pulso Teco. Liu Xiaoyan riu com sarcasmo. A garota ficou vermelha. Tio, minha mãe não deixa eu usar celular. Adicionar pelo relógio pode? Tio, me adicione. Eu tenho celular. Outra garota correu. Liu Xiaoyan a encarou. A atitude da garota mudou 180 graus. Tio, eu também não tenho celular. O clima ficou muito constrangedor. Vamos embora. Liu Xiaoyan se levantou e saiu direto. Eu a segui. Por que não me deixa adicionar seus colegas? Você está entediado? Para que adicioná-los? Ela me olhou. Queria pedir um favor a seus colegas. Confessei honestamente. Que favor? É sobre minha vizinha, a menos que você também possa ajudar. Me ajude. Finja ser minha namorada, porque vou à reunião de ex-alunos. Não ajudo. Antes que eu terminasse, ela me interrompeu friamente. Se não ajuda e não me deixa adicionar ninguém, o que quer dizer? Achei que você tinha uma ideia brilhante para lidar com sua ex-namorada, mas não esperava que você fosse tão sem noção. Eu explodi de raiva. Diante da minha fúria repentina, ela demorou a reagir. Estou dizendo que assim é fácil desmascarar. Afinal, nós dois parados ali, de jeito nenhum parecemos um casal. Você tem razão em tudo. A tensão do dia inteiro explodiu naquele momento. Eu comecei a chorar. Admito que a notícia do retorno de Shen Sixin realmente me destruiu. Liu Xiaoyan ficou parada ali, atônita por um momento. Por fim, coçou a cabeça e xingou. Eu só fui andando, e quando o carro chegou, não entrei. Ela e o motorista seguiram devagar atrás de mim. Não importa o que eu diga, ela não vai mais ligar para mim. Juro. Entra no carro, eu aceito. Ela concordou. Tudo bem, então juro de novo da próxima vez, essa não vale. Entrei no carro. No dia da reunião de ex-alunos, fiquei muito nervoso. Só experimentei umas dezenas de roupas. Vestido assim acha que vai dar certo? Claro que não. Liu Xiaoyan chegou da escola e olhou para os ternos que eu experimentava, facialmente sem palavras. Criança não entende. Esta é minha armadura de batalha. Não liguei para o olhar de desprezo dela. Empurrando para trocar de roupa. Não podes usar o uniforme escolar, senão vai ser descoberto num instante. Por que não? Tu arranjaste uma estudante. Não é suficiente para te gabares durante um ano inteiro perante os teus colegas? Isso até é verdade. Mas ele ficou de cara fechada e voltou a insultar-me. Este miúdo está a ultrapassar os limites? Eu estava prestes a explodir, mas ele foi-se embora. O tempo está a apertar. Fui bater à porta dele. A porta abriu-se e fiquei atordoado, fiquei deslumbrado pela beleza. Liu Xiaoyan, por que estás vestida assim? Falei com dificuldade. Ele usava um vestido azul escuro muito fino, que realçava ainda mais a pele clara. Os olhos escondidos sob o cabelo comprido brilhavam como estrelas. Não, não pode ser. Ele ergueu as sobrancelhas e olhou para mim. Perfeito, estava quase a ficar hipnotizado.
O encontro de ex-alunos foi num hotel à beira do lago, de alto nível. Durante o caminho, não parei de me aconselhar a mim mesmo. Mas assim que entrei no salão, peguei naturalmente na mão de Liu Xiaoyan. Ficas calado o tempo todo, eu falo. Não tens medo de os teus colegas pensarem que arranjaste uma muda? Tens razão, boa sugestão. Então, de vez em quando, mostra-me um pouco de carinho. Requian, ele olhou para mim de cara negra. Não podes pensar antes de falar? O que é que eu fiz? Pensa por ti. Requian, de repente alguém me chamou. Levantei a cabeça e vi Zhou Shen. Ele usava uma camisa branca, cabelo arrumado, bonito e elegante. Zhou Shen. Forcei um sorriso e cumprimentei-o. Mudaste tanto que quase não te reconheci. Ficaste mais bonito. Nem por isso. Ele continuava a ser tão bom a lidar com as pessoas. Eu devia odiá-lo, mas não consegui dizer nada ofensivo. E está é? Não me apresentas? O olhar dele pousou em Liu Xiaoyan. Nesse momento, alguém veio por trás dele. Ela usava um fato profissional, expressão fria, e a 1 metro de distância já me dificultava a respiração. Era Shen Cixin. Respirei fundo, e puxei Liu Xiaoyan de forma exagerada. Liu Xiaoyan, a minha namorada. A tua namorada é muito bonita, mas parece um pouco nova. O sorriso de Zhou Shen ficou tenso. Não é nova, tem 20 anos. Só 20? Requian, és mesmo demais. Pois é, a rapariga parece tão linda. Deves ter salvado a galáxia numa vida passada. Um grupo de pessoas rodeou-nos. Com vergonha, segurei a mão de Liu Xiaoyan, mas não ousei olhar para Shen Cixin. 20 anos. Shen Cixin soltou uma risadinha. Liu Xiaoyan, que eu me lembre, és uma estudante. Na idade de estudar, 17 anos. 17 anos? O que é que se passa? Virei-me para olhar para Liu Xiaoyan. Ele tinha uma expressão indiferente e disse calmamente. Professora Shen. Meia hora depois, fui puxado para um lado por Shen Cixin. Estás bem? Ele aproximou-se de mim e olhou-me. Muito bem. Sente, estou vivendo muito bem. Viste, a minha namorada está ali. Apontei para Liu Xiaoyan ao longe. Disse isto com o coração cheio de culpa, as palmas das mãos a suar. Liu Xiaoyan viu que eu o olhava, e ele também me olhou fixamente. A expressão dele tinha algo de indescritível. Mas tenho a certeza de que não era uma expressão muito satisfeita. Ainda queres enganar-me? Ele só tem 17 anos. A tua namorada? Ele riu com desdém. Quem disse que uma rapariga de 17 anos não pode ser minha namorada? Aos 15 ou 17 já se pode ser mãe. Requian, ele ainda é meu aluno. Queres vingar-te de mim? Não podes ter algum limite? Ele parecia muito irritado. Vingar-me de ti? Ia morrer a rir. Por que haveria de me vingar dele? Quem é ele? Eu só gostei dele durante mais de 10 anos, não foi? Ou não? Esquece, Shen Cixin, desejo-te felicidades a ti e ao Zhou Shen para sempre. Quando for, não me convides, que não tenho dinheiro. Depois de dizer isto, virei-me e fui para Liu Xiaoyan, puxando-o para me despedir dos colegas. Desculpem, pessoal, tenho de ir. São 9 horas, tenho de voltar para ajudar a minha namorada com os trabalhos de casa. Ajudar com os trabalhos de casa? Isso é demais. Não deixas a rapariga brincar mais um bocado? É mesmo rapariga. Mais um bocado, amanhã é fim de semana. Faz no fim de semana. O grupo continuou a fazer barulho. Liu Xiaoyan encolheu os ombros, resignado. Ouviu. Parecia tão obediente que até me apeteceu beliscar-lhe a cara. Vi que a cara de Shen Cixin ficou ainda mais feia. Já não me importei mais, puxei Liu Xiaoyan e fui-me embora. Mais tarde, a turma publicou muitas fotos do grupo. Muitas eram de Zhou Shen e Shen Cixin juntos. Zhou Shen sorria radiante como um anfitrião, e Shen Cixin ficou de cara feia o tempo todo. Apenas uma foto minha com Shen Cixin e Liu Xiaoyan. Deveria ser quando Shen Cixin me encontrou. Nós dois estávamos de pé brigando, Liu Xiaoyan ao lado, de cabeça baixa, com a expressão ilegível. Sem saber no que ela pensava. Como ele se tornou seu professor? Perguntei a ela no caminho de casa. O professor antigo voltou para casa para cuidar da colheita. Acabou de trocar por um novo professor. Liu Xiaoyan olhou para mim. Como se tivesse medo que eu ficasse preocupado. Por que não disse antes? Você não me contou antes. O nome da sua ex-namorada. É verdade, eu estava com raiva no coração. Mas não queria descontar em uma criança. O que você acha? Que tipo de pessoa é o professor Shen? De repente, quis saber como os alunos o veem. Ele foi tão frio comigo. Será que só comigo ele é assim? Ou é assim com todos?
Liu Xiaoyan me olhou com desdém. Mulher. Eu realmente nunca consigo prever a resposta dele. Não estou falando disso. Estou falando da personalidade dele. Quer sondar algo de mim? Ele olhou para baixo para mim. Requian. Não sou seu informante. Por que esse pirralho está sempre tão instável? Eu o irritei? Por que você sempre me chama pelo nome? Tenha um pouco de educação, ok? Como devo chamá-lo? Tio, irmão, qualquer um serve. Fiquei sem palavras. Nem pensar. Ele virou o rosto e desistiu. Se não quer, tudo bem. Não vou forçá-lo. Por que ele foi tão rápido? Liu Xiaoyan. Espere por mim. O primeiro encontro com Shen Sixin depois de voltar ao país foi realmente péssimo. Meus sonhos não têm lógica alguma, mas sempre me fazem sentir uma tristeza sufocante. Liu Xiaoyan tem se esquivado de mim ultimamente. Às vezes, eu o levo de carro para a escola, ele não fala nada. Nossa relação ainda está muito tensa. Nesse dia, assim que entrei no Pequeno Pinguim, recebi um lembrete de aniversário de alguém. Liu Xiaoyan. Liguei para a casa antiga, perguntei se a avó dela tinha planos hoje. Se sim, eu o levaria para lá mais cedo. Descobri que a senhora e a irmã mais velha foram viajar para Sanya, só voltam daqui a uma semana. Desliguei o telefone e fiquei pensativo. Uma família tão grande com tantos parentes, e ninguém se lembrou do aniversário dele. Será que os ricos são tão desleixados assim? À noite ele foi ao bar, eu fui junto. Achei que teria alguma surpresa. Mas esperei uma hora, ele jogando cartas, cantando. Sem diferença do normal, parece que todos esqueceram o aniversário dele. Ele é tão coitado. Então saí no meio. Quando voltei, carregando várias caixas grandes e pequenas. Coloquei o bolo na mesa. Todos ficaram me olhando espantados. O que você está fazendo? Liu Xiaoyan me encarou. Surpresa! Abri a caixa do bolo. Feliz aniversário! Primeiro todos ficaram animados, depois os olhares ficaram estranhos. Olhei para baixo. A forma bizarra no bolo. Um ponto de interrogação surgiu lentamente na minha mente. Encomendei o bolo por telefone. Que estilo você quer? O que as garotas gostam ultimamente? Esse estilo. O dono da confeitaria não é uma pessoa comum. Ele transformou em bolo coisas que ninguém ousaria fazer. Tio, isso é algo que podemos ver de graça? Ha ha ha, todos riram. Chefe, por que não nos disse que era seu aniversário? Seu padrasto é muito bom, ele se lembrou. Liu Xiaoyan não disse nada, recostou-se no sofá, me olhando com um sorriso meio sem graça. Eu o observei, pensando. Como ele teria coragem de falar? Ele fica constrangido. Anunciar para o mundo que é seu aniversário. E depois ninguém dar atenção, que vergonha. Vai, faça um pedido. Coloquei as velas. Insisti para Liu Xiaoyan fazer um pedido. Não acredito nessas coisas. Ele claramente não queria obedecer. A pessoa só tem 18 anos na vida. Os pedidos se realizam. Ele me olhou. Infantil. Infantil? Para vocês, crianças, talvez seja. Mas para nós, adultos, é na medida certa. Fechei os olhos dele manualmente e juntei as mãos dele. Vai, faça um pedido. Ele relutantemente parou por um segundo. Soprou as velas, comeu o bolo. Alguém sugeriu jogar um jogo. Verdade ou desafio? Estava indo bem até que eu perdi. A colega ao lado foi ao banheiro. Isso ficou embaraçoso. Tio, e se eu beijar? Você não vai ficar bravo? A garota ao lado ficou com o rosto vermelho. Com um pouco de força. Como não beijar? Outro colega provocou, pensando em não estragar o jogo. Tive que continuar. Então Liu Xiaoyan se levantou. Vamos embora. Vamos, chefe. O jogo só está na metade. São só 10 horas. Ninguém se divertiu o suficiente. Todos ainda queriam mais. Eu me importo se vocês estão felizes ou não. Liu Xiaoyan me olhou feio. Vou voltar. Voltar para quê? Fazer lição de casa. Todo mundo ficou chocado. Chefe, você nunca disse isso. Quando foi que você fez lição de casa? Pois é. Não são os garotos da turma que fazem para você? Calem a boca. Liu Xiaoyan parou na minha frente. Vai ou não vai? Vou. Não sei o que deu nele de repente. Estava se divertindo tanto, e de repente quis voltar para estudar. Ele, um aluno ruim, estudar o quê? No caminho de volta para casa, ele ficou no banco de trás de olhos fechados, descansando. Eu me segurei por um bom tempo. Até que perguntei, por que eles não lembram que hoje é seu aniversário? Não são suas melhores amigas?
Ele abriu os olhos devagar e me olhou. É possível que meu aniversário não seja hoje. Como assim? O que Lu disse que hoje é seu aniversário? Quando você me adicionou escondido? Ele me olhou. Merda, fui descoberto. Eu mesmo usei uma conta falsa para adicioná-lo. Será que ele vai ficar bravo? Vendo que eu não falava nada. Ele também não ficou bravo. O aniversário de lá também era ontem. Pronto, não fale mais. Estou de mal comigo mesmo. Tampei o rosto com as mãos. Fiquei todo animado à toa, e no final foi um mal-entendido. O céu está me zoando. Depois daquele dia, ele até que parou de ir tanto ao bar. Voltava bem cedo todos os dias. Eu sempre esperava ele voltar, perguntava algumas coisas, e ele respondia de qualquer jeito. Depois, ia cedo para o quarto dele. Eu ainda tinha pesadelos. Shen-Sixin estava meio que me assombrando. Liguei para Zouil para contar sobre meus pesadelos, e ele ainda riu de mim. Você não disse que a sua esposa rica tinha uma criança pequena? Sim, e a criança é tão grande e tão bonita. Ah, e se eu te disser que também sou vítima? Acredita? Ora, você está de bobeira. Bobeira com o quê? Ela é bonita, mas não vou namorar com ela. Por que não? Não me venha com essa. Quero ser amigo dele, e ele quer ser meu genro. Ficar com uma garota tão bonita assim, você não sente nada? Você não tem um pingo de moral? Espera, não estávamos falando do Shen-Sixin? Por que o assunto grudou na Liu Xiaoyan? Desliguei o telefone, deitei na cama e fiquei pensando. Sentir algo? Como eu sentiria algo por ela? Mas pensando bem, até que tive os momentos de coração acelerado e rosto vermelho. Da vez que coloquei o cinto de segurança nele, quando ele sussurrou para eu dirigir com calma, quando ele ficou parado me esperando e sorriu para mim. Não posso pensar mais nisso. Que pecado! Repeti mentalmente 100 vezes. O que diferencia os humanos dos animais é que temos moral. De repente, ouvi o som da porta abrindo. Liu Xiaoyan voltou. Abri a porta e vi que ele estava abrindo a própria porta. Liu Xiaoyan. Ele virou o corpo para me olhar. Olhou por um segundo e desviou o olhar. Fui até ele. Você tem voltado mais cedo ultimamente. Que tal fazer lição de casa? Ele tinha dito antes que ia fazer lição de casa, e eu pensei que ele tivesse caído na real. Não tem lição. Não tem. O que os seus professores estão fazendo? Você quer saber da sua ex-namorada de novo? O pirralho ficou bravo na hora. Não é você que sempre toma as dores dele? Bloqueei a porta dele. O testamento da sua mãe dizia que eu tenho que te ajudar a entrar na faculdade. Então, pegue seus livros de volta. Todas as noites, vou dar 1 hora de aula para você. Não acredito que eu, um formado numa universidade de primeira linha, não consiga fazer de você um universitário. O que você está inventando de novo? Ele me olhou. Estou falando sério. Pensei um pouco. Melhor hoje do que amanhã. Abri a porta do quarto dele. Sentei na escrivaninha dele. Venha, vamos começar hoje à noite. Ele tirou o casaco. Veio andando de má vontade e sentou ao meu lado. Perguntei mais ou menos como ele estava. Mais de 200 pontos. Quase caí o queixo. Mesmo dormindo metade da prova. Não daria para ser tão baixo assim. Já te disse, para de inventar moda. 500 pontos. Vou fazer você tirar 500 pontos. Com certeza. Só não sei por que estou tão sem confiança. E se não conseguir, o que você vai fazer? Ele me olhou com um ar debochado. Se não conseguir, você vai para o sul trabalhar, e eu volto para a roça. A gente nunca mais se vê. Com esse corpinho, você vai plantar? Só se for plantação online. Liu Xiaoyan. Quase gritei com ele. Por que você está sempre tão relaxado? Abra o livro na página. Se não impor um pouco de autoridade, ele vai pensar que sou uma agulha de bordar. A página está em branco, tio. Ele me olhou com um sorriso. O livro também está contra mim. Tudo bem, eu faço. Peguei o livro dele e folheei rapidamente. É muito simples, não é difícil, sério. Só um pouco. Então, naquela noite, me dediquei de cabeça. Passei a noite inteira explicando para ele, falei até a boca secar, sem saber se ele absorveu algo. Ele trouxe uma garrafa de água mineral. Ninguém está te forçando. Por que fazer isso? Liu Xiaoyan, seja mais sério. Isso é sobre o seu futuro inteiro. Tomei um gole grande para reviver. O que isso tem a ver com você? Que engraçado. Como não tem a ver? Está mesmo se achando meu pai? Não sou seu pai. Também espero que você se dê bem no futuro. Sem estudo, como vai viver? Viver como um cachorro. Eu ri de tanta raiva. Amanhã, a esta hora.
Traga o livro de matemática. Você é muito chato. Pois que seja chato. No fim, é tudo pelo bem dele. Quando ia sair, vi no porta-canetas da escrivaninha dele um broche pendurado. Não estuda direito, só pensa em namorar. Apontei para o broche. Isso é de algum garoto, com certeza. Ele recostou o corpo para trás, olhando para mim com preguiça. Não acha familiar? Olhei. Um pouco familiar. No segundo seguinte, não é o que eu perdi outro dia? Outro dia, meu broche sumia direto. Você é minúsculo? Como eu? Como ele consegue esconder meu broche e ainda ficar tão calmo? Não, preciso me acalmar. Depois, ao dormir, pense nos pontos que expliquei hoje. Vou dormir primeiro. Disse e tentei escapar. No meio do caminho, lembrei de algo. Voltei para pegar o broche, fingindo calma, e saí correndo do quarto. Ao voltar para o quarto, liguei para Zouil assim que entrei. Ele ficou confuso com minha atitude. Algo sério aconteceu. Fala, irmão, já estou curioso. Liu Xiaoyan gosta de mim. Deve gostar de um jeito louco. Pá, pá, pá. Ele escondeu meu broche. O que eu faço? Despejei um monte de palavras, sem saber se ele estava ouvindo. Ele gosta de você. Parabéns. Estou falando sério. Como tem certeza de que é gosto? E não que ele viu filmes demais e guardou algo autoritário? Essa possibilidade também existe. Sua análise foi boa. Da próxima vez, não analise. Tchau. Desliguei o telefone num segundo, mas de repente ouvi batidas na porta. Liu Xiaoyan. O que ele quer comigo de novo? Há quanto tempo está na porta? Não ouviu minha ligação, né? Vou enlouquecer. O que foi? Forcei a porta, em alerta máximo. Sua gravata. Lembrei então que tinha deixado a gravata em cima da escrivaninha. Obrigado. Abri a porta e peguei educadamente. Ele ficou ali, me olhando de cima, sem intenção de ir embora. Vai dormir logo. Por que ainda está aqui? Apressei-o. Pá, pá, pá. O que você quer fazer comigo? Você ultimamente. Ele hesitou. Não está dormindo bem? Durmo bem, sim. Por que não estaria? Estou bem. Só queria que ele fosse embora. Dorme bem e fala dormindo? Como sabe? Adivinhei. Olhe suas olheiras. Ele se virou, acenou com a mão e foi embora. Depois que ele saiu, fiquei inquieto. À noite, na cama, cocei a cabeça. Fim de jogo. Ele gosta demais de mim. Gosta de um jeito louco. Mas no dia seguinte de manhã, levei um tapa na cara. Shen Sixin me ligou, pedindo para eu ir até a escola. Você é o responsável por Liu Xiaoyan? Ele namorou na turma. 2 garotos brigaram por ele. Vem até aqui. Fiquei chocado na hora. Ele tem namorado? Ele namora 2 ao mesmo tempo? Não é à toa que ultimamente volta para casa com roupas. Garota vadia. Quando vi Shen Sixin de novo, escolhi de propósito um terno que parecesse maduro e sério. Irmão, não estou indo só para a reunião de pais. Estou indo para enfrentar a ex. Às 3 da tarde, estou sentado no escritório de Shen Sixin. Ele ajustou os óculos. Pois é, tomei um gole de chá e disse, filha. He-Qian, você tem 23 anos, e sua filha tem 17? Você acha que sou idiota? Esposa com 53 anos, filha com 17. Qual o problema? Como você se tornou tão canalha? O professor Shen ainda tem sentimentos por mim. Ele ficou em silêncio. Ele me encarou. He-Qian, quer que eu te lembre? Foi você quem terminou naquela época. Não precisa agora a cada frase dar uma indireta. Professor Shen, quer que eu te lembre? Hoje vim aqui por causa dos problemas da criança. Não por questões pessoais entre mim e o professor Shen. Não fiquei atrás. Ele ainda acha que sou aquele He-Qian que corria atrás dele. Aquele que chorava a noite inteira por um simples olhar? Ok, se quer falar assim comigo, então esquece. Vamos falar da minha filha. Ele ficou verde. Liu Xiaoyan está namorando na sala de aula. Você não sabe? Uma aluna como ela, segundo as regras da escola, já devia ter sido expulsa. Como nos conhecemos, tenho tolerado ela. Desta vez, ela está com 2 ao mesmo tempo. 2 meninos brigaram por ela e foram parar no hospital. Os outros pais vieram. Preciso dar uma explicação. Expulsão. Na minha época de ensino médio, namorar cedo assim não levava à expulsão. Além disso, na adolescência, gostar de alguém não é normal? Ou será que o professor Shen nunca teve adolescência? Como é que Shen Sixin teria adolescência? Na adolescência dele, eu corria atrás, dava flores, presentes, cartas de amor, e ele nem ligava.
Mais ridículo ainda, quando ficamos juntos, ele me perguntou: você gostava de mim desde o primeiro ano da faculdade? Eu nem sabia. Eu gostava dele desde o ensino fundamental. Ele devia ser muito cego para nunca ter percebido. Aquela longa paixão secreta foi um caos só meu. Depois, só queria estudar direito. Não pensava em mais nada. Ele suspirou. O professor Shen é realmente um aluno exemplar. Maldito bloco de madeira. Por que eu gostava dele naquela época? Tem duas opções. Primeira, expulsão. Expulsão, não, recusei na hora. Segunda opção, você vai pedir desculpas aos pais. Se eles não reclamarem e o impacto negativo for eliminado, a escola pode considerar mantê-la. A mãe dela doou dinheiro para a escola. Mas hoje em dia, não é porque se tem dinheiro que se pode fazer o que quer. Queria xingar. Mas deixa pra lá. Eu cuido disso. Vou falar com os pais. Afinal, sempre fui eu quem resolve as confusões que você arranja. Ele suspirou. Eu me levantei. Não vou te incomodar mais. Peguei a bolsa e fui embora. Passei a noite inteira jantando com os pais dos dois alunos. Na mesa, os dois pais me encheram de sarcasmo. Hoje em dia, quando os pais não dão exemplo, não é de admirar que os filhos copiem. O jovem reparece não ter nem 35 anos, né? Nossa! 35 anos? Ele é cego, eu só tenho 23. Irmão, você tem uma lábia. Este ano faço 40, de mentira. Irmão, como é que você se cuida? Parece até mais novo que eu. Meu rosto doía de tanto sorrir. Sério? Não me engana. Sério. Assim que você entrou, já ia perguntar, fez algum retoque? Como é que é tão jovem? Queria pedir uma recomendação. Vamos lá, você me deixou sem graça. Então, arrumei 2 cartões de academia num clube. Eu e vocês, 2 irmãos, temos afinidade. Se não se importarem, fico lhes dando estes cartões, experimentem lá, vejam como é o serviço. Os 2 pais pegaram os cartões, viram o nome do local e seus olhos brilharam. Esse lugar é de alto nível. Dizem que só a mensalidade custa a partir de 10.000. Fiquem tranquilos, coloquei para vocês uma mensalidade de 18.888. Podem usar à vontade. Mas isso é demais. Guardem. Somos irmãos, não precisa de cerimônia. A noite inteira. Sorri tanto que meu rosto ficou duro. Quando cheguei em casa, não queria fazer nada, só deitar. Estava deitado no sofá. Liu Xiaoyan chegou da escola. Enquanto trocava de sapatos, ela me olhou. Liu Xiaoyan, você não pode gostar de só um garoto de uma vez, falei sem forças. Ela mudou de expressão. O que quer dizer? Você estava com 2 ao mesmo tempo. Quase foi expulsa. Sabia? Ela me olhou e ficou em silêncio. Mas já está resolvido. Já resolvi tudo. Agora, foca nos estudos. Ele ficou paralisado por um instante. Meio irritado, disse, então vou largar a escola. Não preciso que você faça nada por mim. E ainda fica irritado. Eu é que não estou irritado, estou exausto. Nos últimos dias, tinha baixado a guarda em relação a Liu Xiaoyan. Levei a sério as aulas de reforço. Mas hoje à noite, ele não parava de me olhar, com uma cara de indiferença. Isso me irrita. O que foi? Ele percebeu que eu parei de falar de repente. Estou muito cansado. Cansado? Descansa. Quem mandou você dar aula de reforço? Ele disse, fechando o livro na mão. Ainda não terminamos a lição de hoje. Fica para amanhã. Vai dormir. Mal ele terminou de falar, o celular dele recebeu uma mensagem. Ele colocou no silêncio, mas a tela acendeu. Acendeu inúmeras vezes em 1 hora. Dava para ver que a foto do perfil era de um garoto bonito. Estou aqui me desgastando, querendo que ele melhore as notas, e ele está namorando. Lembrei daquele dia, quando me humilhei para pedir aos pais daqueles 2 alunos, e fiquei furioso. Quanto mais pensava, mais irritado ficava. Explodi. Liu Xiaoyan, estou te dando aula de reforço. E você fica aí distraída. O que você quer dizer com isso? Você não quer mais estudar. Como assim distraída? Comparado com minha explosão, ele estava calmo. Nessa última hora, quantas mensagens você mandou pro seu namorado? Tem que ter limite no namoro, né? Você sabe o que é respeito. Ele ficou paralisado, me encarando. Eu não mandei mensagem nenhuma. Você não mandou, mas ficou olhando. Não é meu namorado. Já terminamos há muito tempo. O que você tem? Por que esse ciúme todo? Ciúme? Você está no seu juízo perfeito? Sou seu tio. Estou louco. Ele realmente achou que isso era ciúme. Acredite se quiser. Tio, né?
Então não grite comigo. Só estou dizendo que você não foca nos estudos. Fica assim. Não vou mais me meter. Você vai passar a vida toda. E nunca vai ser ninguém. Ele também se levantou, furioso. Não vai se meter mais, é. Eu não te pedi para se meter. Quem você pensa que é? Não sou ninguém para você. Então, é isso. Virei as costas e fui para meu quarto. Deitado na cama, ouvi um baque lá fora. A porta foi fechada com força. Ele saiu. Minhas lágrimas caíram na hora, me acalmando. Na verdade, nem sei por que fiquei tão irritado. Dar aula de reforço para ele. Foi uma promessa que fiz à mãe dele. Só se ele passar na universidade é que eu vou receber os 500 milhões do testamento. Então, por que estou sendo dramático? Fiquei deitado até meia-noite. Ele ainda não tinha voltado. Fiquei pensando muito, mas levantei e troquei de roupa. Decidi ir procurá-lo. Ele é impulsivo, tenho medo que algo aconteça. Mas a essa hora, o motorista já estava dormindo. Não queria incomodá-lo. Parei na entrada da rua sinuosa. Mergulhado em pensamentos. Para sair e procurá-lo, preciso atravessar um jardim. No jardim tem um lago. Ainda tenho que passar pela ponte para chegar à saída do condomínio e pegar um táxi. Apertei os dentes e segui em frente. Ouvi o vento assobiando, balançando os galhos das árvores. Foi nesse momento que vi, ao longe, uma pequena chama vacilante. Levantei a cabeça e vi que era Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyan, minha voz saiu engasgada. O que você está fazendo fora de casa a essa hora? Ele ficou paralisado, respirou fundo. Me xingou tanto, e agora vem me procurar, preocupado que algo aconteça com você. Me joguei nele e o abracei com força, sem pensar. Sou uma garota, o que poderia me acontecer? Ele me olhou, meio sem graça. Procurou um lenço no bolso, não achou, então puxou a roupa. E continuou limpando minhas lágrimas. Já vi muitos filmes. Garotas que saem correndo depois de uma briga. Nunca mais voltam. Eu chorava sem parar. E tantas outras coisas terríveis. Prefiro nem pensar. Cada uma delas me faz tremer. Por que você se preocupa tanto comigo? Se não for eu, quem vai se preocupar? Você não tem coração? Perguntei, chorando. Requian, você pode parar de me tratar assim? Ele me perguntou de repente. Por que não? Franzindo a testa. Você sabe que, me tratando assim, eu posso confundir as coisas. Ficaria a noite inteira sem dormir. Ele não conseguiu continuar. O ar de repente ficou pesado. O que você quer dizer? O que mais preciso falar para você entender? Não entendo. Tudo bem, admito que estou com medo. No segundo seguinte, ele me abraçou. Senti sua presença avassaladora. Fiquei paralisada de susto. Sem nem ousar pensar no que aquele gesto significava. Ele me olhou. Com contenção e controle, depois baixou a cabeça. Minha mente ficou em branco na hora. Tão sem reação que esqueci como empurrá-lo. Fiquei atordoada. Quando me dei conta, o empurrei. Ele se afastou e ficou parado ali. Com um ar de perda. O que você está fazendo? Eu também não sei. Ele abaixou a cabeça. Parecia muito deprimido. Você é. Fiquei sem palavras de tanta raiva. Me virei e voltei. Ele não disse mais nada, só me seguiu até em casa. Aquela noite, não preguei o olho. Não consigo entender onde está o problema. É problema dele ou meu? O pior é, por que não o empurrei na primeira hora? E ainda estou completamente apaixonada. Estou realmente louca. Finalmente chegou às 8 da manhã. Só saí depois que ele foi para a escola. Mas quando saí, ele estava sentado no sofá me encarando. Parecia muito cansado. Provavelmente também não dormiu a noite toda. Por que ainda não foi para a escola? Ignorei de propósito o que aconteceu ontem à noite. Vou daqui a pouco. Ele me olhou. Você está bem? Estou muito bem. Vai logo para a escola, insisti. Ele me olhou preocupado. Sobre ontem à noite. O que aconteceu ontem à noite? Vamos fingir que não aconteceu. Pronto, interrompi. Você estava bêbado. Não estava sóbrio, eu entendo. Todo mundo fica bêbado às vezes. Ele me encarou por um bom tempo. Pegou a mochila e saiu. Na porta, parou de novo. Eu não estava bêbado. E então virou as costas e saiu. Esse garoto quer fazer bagunça? Nem com a deixa que eu dei ele quer aceitar. O que ele quis dizer? Passei o dia inteiro enrolando em casa, muito inquieta. Zouil não aguentou mais. Liguei para ele. Eu já te disse, ele gosta de você. Você não acreditou. Ele claramente me odeia. É assim que um estudante do ensino médio gosta de alguém. Primeiro ele briga com você para chamar sua atenção.
Depois fica te provocando e testando. Quando ele começa a ceder, é porque está completamente apaixonado. Se você entende tão bem, por que ainda está solteiro? Perguntei. Requian. Você sempre toca onde dói. Estou solteiro porque só entendo de estudantes do ensino médio. Mulheres adultas são um oceano profundo. Também não entendo. Desliguei o telefone. Fiquei pensando na ideia idiota que ele deu. Se quer fazê-lo desistir, arrume uma mulher. O amor de criança vem e vai rápido. Esse método é bom. O problema é, onde vou arranjar uma mulher? Estava pensando nisso quando Shen Cixin me chamou para ir à escola de novo. Liu Xiaoyan andou estudando de repente e melhorou as notas. Muito bom. É uma boa notícia, mas ele parece muito deprimido. Uma mudança tão grande de repente. Receio que tenha acontecido algo em casa. Shen Cixin fez uma pausa e me olhou. Adolescentes são propensos a problemas psicológicos. Os pais precisam prestar atenção. Problemas psicológicos. Depressão. Pensei no comportamento dele ultimamente. Realmente, ele chegava em casa todos os dias, com um estado mental ruim. No começo achei que era cansaço dos estudos, depois pensei que era por causa de namoro. Nunca imaginei que fosse um problema na cabeça dele. O que poderia ser? Pensei um bom tempo. De repente me toquei. Será que ele gosta de mim de um jeito tão intenso? Que causou um problema psicológico? Droga. Parece que fazê-lo superar isso é urgente. Vou conversar com ele sério em casa. Peguei a pasta para sair. Requian. Shen Cixin me chamou. Me virei para olhá-lo. Aquele dia voltei para a cidade natal e fui ver seu pai. Meu pai. Meu coração deu uma pontada. Para falar a verdade, não o vi há quase um ano. Ele está bem. Meu nariz ficou inchado. A doença dele melhorou muito. Sua irmã passou para uma escola municipal. Sua mãe agora vende verduras na cidade. Estão indo bem. Só que, ele hesitou. Eles sentem muito sua falta. Num instante, lágrimas encheram meus olhos. Respirei fundo pelo nariz para não chorar ali mesmo. Que bom! Seu pai está doente e precisa de dinheiro. Por que não me contou? Ele me encarou de repente, e meu coração disparou. Por que eu contaria a você? Eu o questionei. Neste relacionamento, já fui humilhado o suficiente. Ele ia terminar comigo. Eu ainda poderia dizer que preciso de dinheiro? Implorar por dinheiro a ele? Ele já me pisou na lama, e ainda quer pisotear minha família? Também na lama. Não consigo. Então você não me deixa ajudar. Mas foi se casar com uma velha qualquer. Não acha que está sendo teimosa demais? Ele parecia um pouco irritado. Por que não posso me casar? Shen Cixin, eu ganho meu próprio dinheiro. Vivo por mim mesma. Não foi você quem disse que eu conseguiria viver sem você? Outros podem me acusar de ser interesseira, menos você. Você não tem esse direito. Ele ficou me encarando fixamente, até que depois de um bom tempo soltou. Desculpa. Tudo bem. Enxuguei as lágrimas e forcei um sorriso. Já passou. Ele pediu desculpas. Aqueles dias de angústia, de dor, de amor não correspondido, já passaram. Este fim de semana ainda vou voltar. Quer vir junto? Ele me olhou e perguntou. Tá bom. Na verdade, já queria voltar há tempos. Confesso que tive medo de enfrentar sozinha. Shen Cixin vai voltar, já que está no caminho, não tem problema. Só que no carro de volta. Eu ainda estava pensando se devia contar para Liu Xiaoyan que vou à minha cidade natal. No fim, não disse nada. Quando meu pai me viu, continuou com a mesma cara séria. Igualzinho quando eu tirava notas ruins na infância, a mesma expressão. Ainda volta para quê? Você não se acha muito esperta, dizendo que nunca mais voltaria para casa? Quando eu disse isso, vi que os olhos dele estavam úmidos. Minha mãe também chorava sem parar. Irmão, eu tirei o primeiro lugar da turma desta vez. Minha irmã veio me mostrar o boletim. Comprei escondido uns skins de King of Glory para ela, e ela ficou feliz que nem uma boba. No jantar, minha mãe olhou para mim. Por que o Shen Cixin não veio? Chama ela para jantar. Para que chamar? Esse seu moleque, gosta dela há tantos anos e ainda fica com essa boca dura. Minha mãe me beliscou. Da outra vez, a mãe sondou para você. Ela ainda está solteira. Ela voltou para o país por sua causa. Você e aquela senhora não registraram nada, né? Não é casamento de verdade. Para de teimar. Desta vez vocês dois voltaram. Então acertem isso de uma vez. Seu pai e eu ficamos tranquilos, ouvindo minha mãe. De repente pensei em Liu Xiaoyan. Se eu e Shen Cixin ficarmos noivos, ela vai ficar realmente sozinha. Ferrou, estou envenenado.
Por que estou pensando nisso? Minha mãe foi chamar Shen Sixin para o jantar. Ela veio, ainda tão elegante. Meus pais gostam dela de qualquer jeito. Mas eu fiquei olhando para a bolha verde de meia hora atrás, pensando, não está em casa. Foi Liu Xiaoyan quem mandou. Esqueci de te dizer, voltei para minha cidade. Fiquei enrolando um tempão, e respondi, onde é sua cidade? Quando volta? Não sei. Pensei um pouco e mandei de novo. Come direito, durma bem, leia um livro à noite. Sem problemas? Problemas? Ela é uma estudante do ensino médio de 17 anos. Tem empregado em casa, motorista. Que problema poderia ter? Então não posso controlar. Desliguei a tela. Por que não come? Só fica mandando mensagem. Minha mãe me perguntou. Levantei a cabeça e vi que todos estavam me olhando. É nada. Shen Sixin me encarou, com um semblante pesado, claramente irritado. Shen Sixin, ouvi dizer que sua casa está cheia de parentes. Você vai conseguir ficar aí? Meu pai perguntou a ela. Tudo bem. Posso improvisar no sofá por uma noite. Improvisar o quê? Ainda temos um quarto de hóspedes. Quando você era pequena, não passava as noites na casa da tia. Minha mãe a convidou para passar a noite. Quarto de hóspedes. Você vai achar inconveniente? Shen Sixin olhou para mim. Mãe, agora não é mais como na infância. Claro que é inconveniente. Desde o jantar, eu já percebi que meus pais estão se esforçando ao máximo para me juntar com Shen Sixin. Aquela aparência humilde me irritou muito. Foi aí que entendi que, na verdade, por que gostar dela trouxe tantos problemas para meus pais? Elas provavelmente também acham que eu não posso viver sem ela. Eu ri de mim mesmo. Quando Shen Sixin foi embora, foi bem constrangedor. A expressão dela também estava feia, mas eu não quis me importar. No dia seguinte, na verdade, eu já queria voltar. Liu Xiaoyan estava muito quieta, não aprontou nenhuma confusão. Mas quanto mais quieta ela ficava, mais assustador eu achava. Porém meus pais não me deixaram ir. Eu também me senti em dívida, prometi ficar mais alguns dias. Acabei batendo na porta da casa de Shen Sixin. Quando ela me viu, ficou um pouco surpresa. Você pode perguntar ao professor visitante de vocês? A Liu Xiaoyan foi para a escola nestes 2 dias? Pronto, a expressão dela ficou feia. Vou ligar para perguntar. Tá. Depois de um tempo, ela veio me dizer. Ela foi. Não precisa se preocupar. Ok, obrigado. Eu ia sair, mas ela segurou minha mão. Por reflexo, eu puxei minha mão de volta. Requian, vamos recomeçar. Ela ficou ali, me olhando de cima, com uma expressão confiante. Como se no próximo segundo eu fosse chorar e implorar. Fiquei paralisado. Na verdade, era a primeira vez que ela propunha ficar comigo. E também a primeira vez que ela mostrou fraqueza. Sabe, antes, quando brigávamos, não importava o quanto eu ficasse bravo. No final, era sempre eu quem a consolava, pedia desculpas, implorava para não terminarmos. Seguindo a vontade dos meus pais, eu deveria aceitar imediatamente. Melhor não. Respondi com um sorriso. Por quê? Ela ficou chocada. Já tenho uma filha. Que recomeço o quê? Sua mãe disse que vocês não casaram. Você está aí só pelo dinheiro. Se quer dinheiro, não é que eu não possa te dar. Ela me olhava sem entender. Eu sorri. Até agora ela ainda pensa que estou perdidamente apaixonado por ela, e eu nem sabia que ainda a abraçava com gratidão. Shen Sixin, não quero voltar atrás. É simples assim. Ela ficou paralisada, toda, meio atordoada. Desculpa, tenho uma filha, não sou digno de você. Tchau. Quando eu ia me virar, Requian. Você não acha que sua relação com Liu Xiaoyan é meio estranha? O que quer dizer? A relação de vocês é realmente tão inocente? Então por que todos os dias na escola ela me olha como se fosse uma inimiga? Só faz questão de me contrariar. Assim que você vem me procurar na escola, ela enlouquece. Ela me olhou com um sorriso sarcástico. Meu coração deu um pulo. Eu não sabia de nada disso. O que ela pensa que você é? Você sabe muito bem no fundo. Shen Sixin. Sua mente é realmente suja. Fui embora com raiva. Fiquei muito irritado naquele dia. Tão irritado que tudo me incomodava, mas não conseguia explicar por que estava com raiva. Você também não está? Ela riu de mim. Você está em casa? Na verdade, eu só queria verificar para ficar tranquilo. Ela não me respondeu. Me sentei de repente. Você não está em casa? Então onde está? Levantei a voz.
Ela está querendo virar o mundo? Sair tarde da noite assim. Eu até ouvi o cachorro latindo lá fora e o som de carros. Estou perdida. Perdida? Como ela poderia estar perdida? Foi sequestrada por bandidos? Ou bebeu demais? Me manda sua localização. Saí da página, apressado, para abrir a localização. De repente fiquei pasmo. Ela estava a apenas 200 metros de mim, como um raio caindo. Não disse nada. O que você está fazendo aqui? Vim te encontrar. O clima ficou tenso. Você ficou parada ali, não se mexendo. Não. Ative o compartilhamento de localização em tempo real. Vou aí agora. Do outro lado da linha. Ela respondeu com uma voz extremamente obediente. Está bem. Eu, apressado. Vesti o casaco e só então percebi que estava chovendo. Peguei um guarda-chuva na porta. Saí. Quando a encontrei, ela estava quietinha debaixo da placa de rua. 752 molhada como um pinto molhado. Por que não procuraste um abrigo? Puxei-a rapidamente para debaixo do meu guarda-chuva. 753 não me disseste para esperar no mesmo sítio? Ela sorriu para mim. Eu disse para esperares. 754 não te disse para esperares debaixo de chuva. És parva ou quê? És muito burra. 755 tinha medo de ti. E agora? Não podes ir para minha casa. 756 ela calou-se. Com aquele ar de coitadinha, partiu o coração. 757 pronto. Vamos. Vais para minha casa. Ainda tenho um quarto de hóspedes. 758 levei-a para casa às escondidas. Os meus pais já dormiam. Levei-a diretamente para o quarto de hóspedes. 759 pensei em explicar de manhã, mas assim que entramos no quarto, ela abraçou-me por trás. 760 estremeci todo. Liu Xiaoyan, queria soltar-lhe as mãos. 761 mas ela não largava de jeito nenhum. É porque não vim ter contigo. 762 nunca mais voltavas, não é? A voz era suave. Não, vou voltar. 763 larga-me primeiro. Não ousei falar alto, com medo de acordar os meus pais. 764 ainda bem. Ela esfregou-se no meu pescoço e só então me largou, satisfeita. 765 Liu Xiaoyan, não podes fazer isto. Vou ficar doido. O que é que eu fiz? 766 ela baixou os olhos para mim, a voz um pouco rouca. Tu não podes gostar de mim. 767 fui direto ao assunto. O sorriso dela desapareceu. Eu não posso gostar de ti. 768 então tu gostas de mim? És louca? Como é que eu havia de gostar de ti? 769 ela explodiu. Se não gostas de mim, por que é que és tão bom para mim? Se não gostas, 770 por que saíste à minha procura? Se não gostas, por que 771 vais ao meu quarto todas as noites? Tio, estás a brincar comigo ou és daqueles que se apaixona por toda a gente? 772 fiquei confuso. O que é que estás a dizer? Quando é que fui ao teu quarto? 773 tu foste ao meu quarto, sim, a sonhar acordado, ainda com a tua ex-namorada. 774 ela olhou para mim com raiva. Fiquei paralisado por uns segundos, o cérebro em branco. Quando senti que ela ia abraçar-me outra vez, 775 acordei de repente. Bati-lhe pela primeira vez. Ela parou. 776 olhou para mim por uns segundos e depois aproximou-se outra vez. Com dor, finalmente soltou-me. Nessa altura, já estava banhado em lágrimas. 777 tio, ela ficou ali, sem saber o que fazer. 778 a culpa é minha. Não chores. Ela também chorou. 779 sabes que estás a comportar-te como uma louca? Não me chames tio. 780 também não sei o que me deu. Desculpa. Quando soube que foste para a terra dela com ela, 781 fiquei louco de preocupação. Bate-me, se quiseres. A culpa é minha, não me ignores. 782 não chores, eu fico aflito. Ela ainda tentou aproximar-se de mim, mas sentiu a minha rejeição. 783 ficou parada, sem se mexer. Eu, com o coração confuso e complicado, não disse mais nada, virei-me e saí. 784 deitado na cama, não dormi a noite toda. Pensei e repensei, sem solução. Não sabia quando tinha ido ao quarto dela. 785 no dia seguinte, a minha mãe disse que, quando estou estressado, tenho o hábito de sonambulismo. Na noite anterior a cada exame, 786 ias ao nosso quarto. Era o teu pai que te trazia de volta. Com esta idade toda?
787 Como é que tens tão pouca segurança? Afinal, sou sonâmbulo. Então a culpa foi minha primeiro. 788 Achei que devia explicar-me. Mas no dia seguinte, quando acordei, a roupa de cama do quarto de hóspedes estava bem dobrada. 789 Ela tinha ido embora sem deixar rastro. Liguei ao motorista e soube que ela tinha voltado. 790 Para evitar contato com ela, fiquei na terra natal, sem vontade de voltar. Fiquei lá 2 meses. 791 Ela nunca me contactou. Só sabia o que ela fazia todos os dias através do motorista. 792 A minha mãe perguntou-me o que planeava para o futuro. Também não sei. Não tenho planos. 793 Um dia, a idosa pediu-me que fosse lá. Não tive escolha senão voltar. No enorme escritório, 794 A idosa estava sentada numa cadeira de vime. Nunca a tinha visto tão séria. Sabes que a Xiaoyan está a ver um psicólogo? 795 Não. Tu, como tio dela, não sabes. 796 Como é que prometeste, com tanta convicção, que ias cuidar dela? Fiquei sem palavras. 797 Pensei nisso. Ela só tem 17 anos, mas na maioria das vezes 798 comporta-se de forma mais madura do que eu. Repara sempre nos pormenores. Afinal, quem cuida de quem? 799 Eu gaguejei. A tua irmã mais velha conseguiu a conversa dela com o psicólogo. 800 Lê tu mesmo. A idosa, furiosa, parecia um rato molhado. Por que você não se abrigou em algum lugar? Rapidamente a puxei para debaixo do guarda-chuva. Você não me disse para esperar aqui no mesmo lugar? Ela sorriu para mim. Eu disse para você esperar. Não disse para esperar na chuva. Você é burro? Muito idiota. E se eu tiver medo? O que você vai fazer? Não pode ir para minha casa. Ela ficou em silêncio, com um jeito tão carente que dava pena. Deixa pra lá, vamos para minha casa. Lá tem um quarto de hóspedes. Eu a trouxe para casa escondido. Meus pais já estavam dormindo. Levei-a direto para o quarto de hóspedes. Pensei em explicar de manhã, mas assim que entrei no quarto, ela me abraçou por trás. Estremeci. Liu Xiaoyan. Tentei soltar as mãos dela. Ela não soltava de jeito nenhum. Será que se eu não viesse te procurar, você nunca mais voltaria? A voz dela era suave. Não, não vou deixar de voltar. Solta primeiro. Não ousei falar alto, com medo de acordar meus pais. Que bom. Ela esfregou o rosto no meu pescoço, só então me soltou satisfeita. Liu Xiaoyan, não pode fazer isso. Estou enlouquecendo. O que foi que eu fiz? Ela olhou para baixo, com a voz um pouco rouca. Você não pode gostar de mim. Falei diretamente. Ela parou de sorrir. Eu não posso gostar de você. Então você gosta de mim? Você está maluco? Como eu poderia gostar de você? Ela se irritou. Se não gosta de mim, por que é tão bom comigo? Se não gosta, por que saiu para me procurar? Se não gosta, por quê? Toda noite vai ao meu quarto? Tio está brincando comigo ou é apaixonado por qualquer uma? Fiquei atônito. O que você está falando? Quando eu fui ao seu quarto? Você entrou no meu quarto sim. Nos seus sonhos, você ainda murmurava o nome da sua ex-namorada. Ela me encarou com raiva. Fiquei paralisado por alguns segundos, o cérebro em branco, quando senti que ela ia me abraçar de novo. De repente, acordei. Bati nela pela primeira vez. Ela parou. Ela olhou para mim por alguns segundos e depois se aproximou. Com dor, finalmente me soltou. Nesse momento, eu já estava com o rosto coberto de lágrimas. Tio, ela ficou ali, sem saber o que fazer. Eu errei. Não chore. Ela também começou a chorar. Você sabe que agora parece um louco? Não me chame de tio. Eu também não sei o que deu em mim. Desculpe. Saber que você foi para a cidade natal com ela me deixou louco de preocupação. Bata em mim. Eu errei. Não me ignore. Não chore. Isso me dói. Ela tentou se aproximar de novo, mas sentiu minha rejeição. Muito consciente, parou no lugar sem se mover. Meu coração estava cheio de conflitos e confusão. Sem dizer mais nada, virei-me e saí pela porta. Deitado na cama, fiquei acordado a noite toda. Pensando e repensando, não encontrava solução. Não sabia quando tinha ido ao quarto dela. No dia seguinte, minha mãe disse: você tem o hábito de sonambulismo quando está sob pressão. Toda noite antes de uma prova. Você ia para o nosso quarto, e seu pai te carregava de volta. Para uma pessoa tão grande, como pode ser tão inseguro? Então eu era sonâmbulo. Isso significa que o erro foi meu primeiro.
Achei que deveria explicar, mas na manhã seguinte, quando acordei, o cobertor do quarto de hóspedes estava bem dobrado. Ela tinha ido embora sem deixar nenhum vestígio. Liguei para o motorista e soube que ela voltou para casa. Para evitar contato com ela, fiquei na cidade natal me enrolando, sem querer voltar. Fiquei lá por 2 meses. Ela nunca me contatou. Eu só sabia do dia a dia dela através do motorista. Minha mãe me perguntou quais eram meus planos para o futuro. Eu não sabia. Não tinha planos. Um dia, a senhora idosa de repente me mandou ir até lá. Não tive escolha a não ser voltar. Na enorme biblioteca. A senhora estava sentada na cadeira de Vime. Nunca a tinha visto tão séria. Você sabe que Xiaoi está indo ao psicólogo? Não. Você, como tio dela, não sabe. Como você prometeu, com tanta convicção, que cuidaria dela? Fiquei sem palavras por um momento. Lembrei-me de que, embora ela tivesse apenas 17 anos, na maioria das vezes, ela se mostrava mais madura do que eu, sempre atenta aos detalhes. Afinal, quem cuidava de quem? Gaguejei. Sua irmã mais velha conseguiu, a conversa dela com o psicólogo. Leia. A senhora, furiosa, jogou o papel na minha frente. Abaixei a cabeça e olhei para as letras pretas no papel branco. Fiquei com arrepios. Quero controlar meus sentimentos por ela, mas não consigo. Quando ela sorri para mim, sinto que ela é minha, que ninguém vai tirá-la de mim. Você consegue distinguir se é dependência do amor paterno ou aquele tipo de atração pelo sexo oposto? Ao ver isso, foi como um raio sobre mim. Desculpe, murmurei. Além de desculpas, não sei o que dizer. É verdade. Desde o primeiro olhar, eu sabia que esse sujeito não era boa coisa. Ainda bem que dá tempo de parar. Um monte de gente invadiu o lugar para me insultar. Fiquei magoado, mas não falei nada. Não entendo. Só queria ser bom para ela. Só achava que ela estava sozinha, desamparada, tão digna de pena. Só achava que ela era parecida comigo. 2 corações solitários na escuridão, querendo se aquecer mutuamente. Como é que acabou assim? O pior é que eles têm razão nos xingamentos. Sendo sincero, será que não me apaixonei por Liu Xiaoyan? Acho que sim. Mas inúmeras vezes, me enganei, alimentando esperanças, até que colhi o que plantei. Fiquei tão atordoado com os insultos que nem percebi quando Liu Xiaoyan entrou correndo. Seu canalha, ainda a defende? Você realmente gosta dela? A senhora, furiosa, bateu nela com a bengala, mas ela se colocou na minha frente, sem dizer uma palavra. Não tenha medo. Estou aqui. Não chore, sua boba. Sangrando por causa das pancadas, ainda assim enxugava minhas lágrimas. Esse mundo realmente enlouqueceu. Ela se manteve firme na minha frente, encarando a multidão com dureza. Ainda a defendendo? Quem sabe o que os dois fizeram juntos por tanto tempo? Sim, eu gosto dela. Eu a amo, mas não do jeito sórdido que vocês imaginam. Ela olhou calmamente para as pessoas à sua frente. Por que você não gosta de outra pessoa? Por que logo dela? A senhora, furiosa, quase vomitou sangue. Por que gosto dela? Também não sei. Ela hesitou. Desde pequena, nunca fui a escolha firme de ninguém. Meu pai biológico me abandonou. Mas ele me quis. Sei que foi pelo dinheiro. Mas ele deixava a luz acesa para mim quando eu voltava do estudo noturno. Quando chovia, ia me levar guarda-chuva. Ele cozinha muito mal, mas insistia em fazer meu café da manhã. Fazia surpresas no meu aniversário. Se esforçava para se integrar ao círculo dos meus amigos. Não importava a hora, ele sempre estava do meu lado, me escolhendo firmemente. Isso já basta. Para mim, já basta. Ele disse que não podia ficar comigo. Então eu não fico com ele. Sempre fui eu a solitária, só eu. Não importa, mas ele não merece ser acusado. Nenhum de vocês aqui tem o direito de acusá-lo. Dito isso, ele me ajudou a me levantar e me puxou para fora. Atravessamos o parque juntos, andamos pelas ruas, paramos num cruzamento cheio de gente. Rostos lavados em lágrimas. Ainda vamos andar? Ele olhou para baixo, para mim. Não vamos? Enxuguei as lágrimas e sorri para ele. Você gosta de mim? Ele perguntou, hesitante. Naquela hora, eu me esforcei para falar bem de vocês para os meus pais. Ele ficou tenso. Minha irmãzinha ficou em primeiro lugar na série este ano. Ele não disse mais nada. Caiu um longo silêncio entre nós. Depois, exaustos, voltamos para casa. Em casa, fiz uma refeição para ele. Conversamos, comemos, jogamos, como se nada tivesse mudado. À noite, ele dormiu. Sentei ao lado da cama dele.
querendo me despedir direito, mas as palavras não saíam. Fiquei sentado em silêncio, olhando para ele por meia hora. Quando ia sair, a pessoa que dormia virou-se de repente. Minha mão foi puxada. Um par de olhos úmidos me encarava. Pode não ir? Não gosto mais de você. Sério. Não gosto mais de você. Minha garganta pareceu entupir na hora. Disse, com dificuldade. Você vai comer bem, dormir bem, estudar bem. Ele não respondeu, me soltou e virou o corpo. Vi seus ombros sacudindo. Sabia que ele estava chorando de novo. Fui para outra cidade, arranjei um emprego. Todo dia tão ocupado que nem tempo de mexer no celular. Minha mãe me ligou, disse que minha irmãzinha passou na melhor escola da cidade. Minha irmã me ligou, dizendo que sempre sente que, na turma, parece que um garoto gosta dela. Eu ri. As 3 grandes ilusões da vida. A porta não está trancada. Quero ir ao banheiro. Ele gosta de mim. Mas não vou desmascará-lo. Ele não teve uma adolescência completa. Meu pai disse que minha mãe recentemente parece estar na menopausa. Ele já não aguenta mais e até pensa em alugar um lugar fora de casa para ter sossego. Zouil me ligou e disse que Zhou Shen casou. A noiva não é Shen Cixin, mas aquela garota da turma que costumava paquerar. Depois de emagrecer, ela perseguiu sem parar. Os dois se casaram. Todos os dias ouço várias notícias que os outros me contam. Só acho que a vida dos outros é tão colorida, enquanto a minha é como um poço de água parada. Mas ainda bem que todos estão indo bem. Shen Cixin me ligou e disse que Liu Xiaoyan passou no vestibular. Deve ser a melhor notícia para ela ultimamente. Ela estudou muito e foi a surpresa do Enem, fazendo todos os professores a admirarem. Que bom! Você já superou isso agora? Ela me perguntou de repente. Por que trazer isso à tona? Eu e ela nunca começamos. Fiquei um pouco desanimado. Na verdade, tenho tido insônia ultimamente. Toda vez, loucamente, quero mandar mensagem para Liu Xiaoyan, mas no final me seguro. Para que vou incomodá-la? Ela está bem, não é suficiente? Ela, Shen Cixin fez uma pausa, no livro de dedicatórias que deu para todos. Na parte de pessoa amada, estava escrito o seu nome. A escola inteira ficou sabendo. Fiquei atordoado, mente em branco. Depois do telefonema, demorei meia hora para me recompor. O que eu não ousava admitir, ela podia simplesmente declarar ao mundo, sem disfarces. O amor de uma garota não tem medo de ser exposto ao sol. Em comparação, nós, adultos, vivemos tão reprimidos. Comecei a questionar profundamente, para que serve o meu estado atual? Depois, Shen Cixin, uma vez bêbada, me ligou. Reqian, se eu não tivesse ido estudar fora naquela época, estaríamos juntos agora. Fiquei paralisado por um instante. Shen Cixin, você está bêbada. Não estou bêbada, me responda. Suspirei. Sim, eu gostava tanto dela. Gostei dela por tantos anos. Se ela não tivesse ido embora, se ele não tivesse terminado, eu nunca teria terminado com ele. Teríamos nos formado juntos, trabalhado juntos, voltado para casa juntos no ano novo. Quem sabe agora já teríamos um filho correndo por aí. Então por que ainda não estamos juntos? Ele me perguntou. Por que você nunca me escolheu com firmeza? Ele não sabia que eu tinha ciúmes por causa de Zhou Shen? Minhas dores e lutas. Ele não sabia? Acho que ele sabia de tudo. Então por que ainda usava a desculpa de amizade? Para flertar com outros? No fundo, ele não gostava tanto de mim. O amor dos adultos sempre pesa prós e contras. Depois, por que ele voltou do exterior e veio me procurar? Não foi porque percebeu que ninguém mais amara ele. Reqian. Eu errei feio. Ele chorava sem parar do outro lado da linha. Vamos continuar sendo amigos. Desliguei. No meu aniversário de 25 anos, chamei um grupo de amigos para ir ao bar. Zouil não me via há muito tempo. Assim que chegou ao bar, começou a gritar, Reqian, você consegue? Tantos anos e ainda solteiro. Eu não consigo, só você consegue. Você acha que ser padrasto é tão fácil? Bebi um pouco com ele. No meio da brincadeira, ele de repente surtou. Verdade ou desafio? Quem perder vai até aquela mesa e pede o WhatsApp de uma gata. Segui o olhar dele e rapidamente desviei o olhar. Ainda tem estrangeiros, parecem super na deles. Se eu for recusado, vai ser muito vergonhoso. Assim que entrei no bar, notei aquela mesa, mais de 10 pessoas, todas vestidas de preto. Todas parecendo frias e difíceis de lidar. Não eram do meu círculo, nem do de Zouil, que somos inocentes.
O desafio é que dá emoção. Isso, aquela mesa. Todo mundo começou a zoar. Não quis estragar a diversão. Resultado, perdi logo na primeira rodada. Desconfio seriamente que Zoe estava me sacaneando. Fui com coragem pedir o WhatsApp. Antes de chegar perto, ouvi alguém conversando em inglês. Sotaque puro, não entendi nada. Eles parecem estar discutindo. Por que tão sério? Foi minha abordagem repentina que te ofendeu? As pessoas podem achar que tenho coragem, mas até arrepios me dão. Moça bonita, posso adicionar você no WeChat? Eu bati no ombro de uma moça bonita sem pensar. Quando ela virou, era uma garota estrangeira. Ela hesitou por um instante e disse ok. Que compreensiva. Suspirei aliviado por dentro. Adicionar o quê? Uma voz soou ao lado. Desculpe, seu coração já tem dono? Seguindo a voz, virei a cabeça. E então vi Liu Xiaoyan. Fiquei extremamente constrangido, e meu coração começou a disparar. Vocês se conhecem? A garota estrangeira olhou surpresa para Liu Xiaoyan. Não só nos conhecemos. Nos conhecemos, somos todos amigos, não é? Xiaoyan, somos todos amigos. Quem é amiga de você? Liu Xiaoyan se levantou, com o rosto fechado, me puxou e começou a me arrastar para fora. Chegamos a uma sala privada. Ela me puxou para dentro e me empurrou contra a porta. Há quanto tempo não nos vemos, tio? Há quanto tempo? Eu a olhei com desconfiança. Ela percebeu minha desconfiança e pareceu magoada. Ela parou a 1 centímetro de mim, depois recuou. Não adicione ela. Ela é uma garota problemática. Ela suspirou. Eu sou. Estava jogando verdade ou consequência com os amigos. Então por que não me adicionou? Se você me adicionar, eu não poderia recusar, você sabe disso. Eu não sabia o que dizer. 2 anos sem nos ver, ela parecia ter crescido um pouco. Só o rosto. Ainda era o mesmo de 2 anos atrás. Parabéns, ouvi dizer que você passou no vestibular. Ela olhou para mim. Tem recompensa? Recompensa? Me leva ao cinema. Tudo bem, durante o dia. Hoje? Eu também não entendi por que ela queria tanto que eu a levasse ao cinema. E insistia tanto, já que nos conhecemos, algumas dezenas de reais. Eu ainda tenho. Fomos comprar os ingressos, mas nessa hora só tinha sessão das 10 da noite. Não vai ficar muito tarde? Você não vai voltar para o dormitório? A gente vê depois. Depois pensei, minha preocupação era desnecessária. A família dela tem dinheiro. Talvez ela tenha até um apartamento nesta cidade. Do que eu estava me preocupando? No final, depois do filme, era meia-noite. Ela me deixou em casa. E disse que ia passar a noite num cibercafé, mas não tinha identidade, não podia ir para um hotel. Pensando bem, acabei levando ela para o meu quarto alugado. Eu alugava um apartamento de 2 quartos. Mesmo sem ninguém morando, era melhor do que ela ir para um cibercafé. Só que à noite ela disse que meu quarto tinha um cheiro estranho. E que queria dormir no meu quarto. Liu Xiaoyan, o que você quer, afinal? Olhei para ela. Ela apenas sorriu para mim. Meu coração deu um pulo, e peguei o cobertor para sair correndo. Só quero conversar com você. Ela suspirou. Eu amoleci o coração por um momento e a deixei ficar. Conversamos até às 2 da manhã. Eu estava com tanto sono que não conseguia mais manter os olhos abertos. Tio, não consigo dormir. Ela começou de novo. Conta carneirinhos. Contei, mas ainda não consigo dormir. Eu fiquei sem palavras. Liu Xiaoyan, se é para beijar, beija logo. Depois de beijar a gente dorme. Só para de me incomodar, por favor. Tio, por que você não disse isso antes? Ela riu sem vergonha, me olhando. E sussurrou no meu ouvido, eu te amo. Na verdade, eu respondi no meu coração. Eu também te amo.